E a cronologia? Para trabalhar a cronologia, nós vamos precisar de espaço. Como sempre, o quadro é imprescindível. A vantagem que vocês têm enquanto assistindo uma aula gravada é que vocês podem retornar e revisar, coisa que na sala de aula não é possível, né? Porque apagou-se e não registrou no caderno, não tem como voltar atrás. A cronologia. Nós podíamos ter começado pela cronologia, mas eu imagino que vocês tinham mais curiosidade nessa parte daqui, da estética, a cultura e a arte. Essa palavra não ficou bem clara, mas aqui está escrito experiência estética, certo? Aqui ficou um pouco borrado aqui também. Cronologia. Vamos retomar aquilo que nós já tínhamos visto no semestre passado, em forma de uma linha de tempo. Cronos era considerado o deus grego do tempo, lembra? Qual é o tipo, vamos lembrar dos nossos tipos de conhecimento, que nós já estudamos na didática, mas é bom retomar, porque daí fica mais claro que a professora quer expor para vocês. Qual é o tipo de conhecimento que existe desde sempre? Lembram? Senso comum. Que tipo de conhecimento surgiu quando as pessoas não aceitaram mais aquilo que é subjetivo, vivencial, porque eu vi, porque sempre foi assim, porque eu aprendi assim, etc. Surgiu o mito ou mitologia. Quando, lá na Grécia, no século VI a.C., muitas pessoas não aceitaram mais as respostas do mito, que usavam ou os deuses, que eram chamados de teogonias. Porque teo, em grego, é Deus. Ou que explicava as coisas no cosmos, na natureza, chamada cosmogonias. Exatamente dessa parte do mito da cosmogonia, quando as pessoas procuraram respostas mais rentes, mais juntas entre o fenômeno e a explicação do fenômeno, sem usar deuses ou forças sobrenaturais, surge o que? A filosofia. O mito continua existindo. Surge a filosofia. E aí vocês lembram que nós já estudamos que a filosofia, aqui no século XVII, na chamada Revolução Científica, surge, ela sofre mais um desses chamados cortes epistemológicos, a filosofia continua, e surge o conhecimento científico. Muito bem. Então, nós temos aqui os nossos 5 tipos de conhecimento. O senso comum, só para lembrar a nossa ordem da aula do semestre passado. O conhecimento científico, o conhecimento filosófico, o conhecimento mitológico, e aí do conhecimento das teogonias surge o conhecimento religioso. Esse aqui era o 5. Esse aqui era o 4. Lembra? Muito bem. Então, se nós vamos falar da estética, nós podemos fazer como fez a professora Rosenfield e começar falando da arte rupestre, é uma possibilidade, depois nós vamos ler e para que possamos discutir um pouco, ou nós podemos partir dos tipos de conhecimento. Por que a professora Rosenfield, a professora Catherine, começa falando da arte rupestre? Porque eu já disse para vocês, ela sempre vai valorizar a estética enquanto uma manifestação artística. Eu que vou preferir trabalhar a estética enquanto o belo, o gosto e o juízo, eu vou preferir os tipos de conhecimento. Vocês veem assim, são
opções epistemológicas, são opções de trabalho para facilitar a exposição. Então, nós vamos começar a estudar aqui na mitologia. Nós vamos começar o mito. E vamos começar, como sempre começamos, com a origem da palavra. A origem da palavra mito é grega e significa narração. A narração de um fato, de um acontecimento, de uma ocorrência que utiliza símbolos. Isso você já lembra, porque nós estudamos no tipo de conhecimento mitológico. Agora nós vamos trabalhar um pouco melhor essa questão do mito, por quê? Porque às vezes a gente ouve falar assim, mas e o mito Elvis Presley? Mas e o mito da superioridade da raça branca ariana, que foi o dos nazistas? Porque o mito do Saci Pererê, o mito da caverna do Platão. E aí, então, nós temos que ir ao dicionário de filosofia. Eu fui ao dicionário de filosofia Banhano, e no dicionário de filosofia eu encontrei que existem três formas de compreender o mito. A primeira forma de compreender o mito é como uma forma, uma maneira, um modo, ou eu vou preferir colocar diferente para vocês registrarem, que é utilizando uma racionalidade básica. Uma racionalidade básica. Uma racionalidade simples. Uma racionalidade mínima. Ou seja, eu não sei como algo acontece e eu invento uma resposta. Por exemplo, hoje aconteceu alguma coisa desagradável para mim, eu digo, hoje eu não estou com sorte. O que foi que aconteceu? Passei perto de um gato preto. Vocês veem, o gato preto se torna o símbolo do meu azar. Então, hoje o dia está muito bom para mim. É claro, eu tenho um trevo de 4 folhas na minha carteira. Vocês compreendem? Onde eu não tenho uma resposta bem construída, seja pela ciência, seja pela filosofia, seja pela religião, eu, utilizando um símbolo, eu acredito naquela resposta. Aí vocês vão perguntar para mim, professora, esse conceito de mitologia é um conceito de mito enquanto senso comum? E a resposta é sim. O senso comum cria mitos. Onde não há uma resposta melhor, se inventa uma relação simbólica, que não une obrigatoriamente o símbolo e o fato. Esse, por exemplo, do gato preto. O que o pobre do gato tem a ver com o problema que eu tive, por exemplo, sei lá, raspar a roda do carro na calçada. Vocês entendem? Ou encontrar o carro com o pneu furado. Ou não conseguir arrumar meu cabelo como eu quero. Enfim, qualquer coisa do dia a dia, queimar, deixar esparramar o leite. O gato não tem nada a ver com aquilo. A segunda forma é enquanto um tipo de conhecimento. Ou seja, é esse aqui, tipo de conhecimento. Tá? Porque nós temos duas formas de conhecer. Uma forma é usando a racionalidade lógica, e uma segunda é usando uma racionalidade simbólica. Por exemplo, eu posso dizer para o meu marido, eu te amo, mas eu posso também usar um símbolo para mostrar isso, fazendo uma comida especial, ou dando um presente, ou mandando um SMS com corações.
Por quê? Porque o ser humano, ele possui esses dois tipos de racionalidade. A lógica e a simbólica. Por exemplo, quem usa aliança é um símbolo de um compromisso com alguém. E o terceiro é o uso sociológico. Esse uso sociológico é uma criação do século XX, onde uma realidade, um fato, ele é distorcido, ele é ocultado, ele é distorcido, ocultado, ele é mascarado, ele é enfeitado, enfim. Certo? Então, vejam bem, em todos esses três significados, se usam símbolos. Aqui, o símbolo, ele expõe essa racionalidade básica, relacionando duas coisas que estão separadas. Aqui, enquanto um tipo de conhecimento, ele é uma forma simbólica de expor uma realidade, e enquanto uso sociológico, o símbolo é usado para distorcer, para ocultar, para mascarar, para enfeitar uma realidade. Aí vocês devem estar dizendo para mim, intimamente, não está muito claro. Então, nós vamos fazer como sempre. Passamos para exemplos. Exemplos. Eu vou colocar um parênteses, né? E aí eu vou colocar o exemplo e nós vamos colocar o número. Vamos pegar esse que eu disse. Superioridade da raça branca, ariana, blá, 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 da raça branca. Vamos usar, ao invés de usar o do gato preto, mas podemos, né? Nós podemos usar o gato preto, o trevo de 4 folhas, a pata de coelho. Vocês não acreditam, mas tem gente que deixa os coelhos realmente aleijadinhos para tirarem as patas. É horrível. Trevo de 4 folhas. Ou nós podemos pegar aqueles que nós falamos no outro semestre e que eu pedi para vocês lerem, que é o mito de Édipo. Nós podemos pegar também vamos ver, o mito da cegonha. Nós poderíamos fazer outros exercícios. Esse aqui, superioridade da raça branca ariana. Será que ele está usando uma racionalidade básica, simples, uma racionalidade senso comum para explicar uma realidade? Não. É um tipo de conhecimento que usa um símbolo para expor um conteúdo de uma outra forma? Não. É um uso sociológico onde, pensando-se que a superioridade da raça branca distorce uma realidade, oculta uma realidade? Sim, nós sabemos que o nazismo, ele era um modo que queria exterminar alguns, podendo usá-los como cobaias, como mão de obra escrava, ou eliminá-los e beneficiar as indústrias, especialmente as químicas. Então, esse tipo, superioridade da raça branca ariana, o mito Elvis Presley e outros, são desse terceiro tipo que surgiu no século XX. Bom, esse gato preto, trevo de 4 folhas, a gente já sabe. E aqui vocês podem colocar todas as coisas do folclore, tipo mula sem cabeça, saci pererê, todas essas coisas que são do folclore. Édipo, a gente já sabe que é o 2, que é uma forma de expor o conteúdo de uma outra maneira, usando símbolos. E aí agora nós temos a cegonha. A cegonha é a utilização de uma racionalidade básica, é um outro tipo de conhecimento ou é um uso sociológico? Não é uso sociológico, porque ela não distorce uma realidade, ela oculta, mas em verdade ela não é desse tipo, ela é desse tipo porque ao invés de dizer para a criança, você surge da união de 2 gametas, com 23 cromossomos cada um, numa relação sexual, e expor como a gente simplesmente foi a cegonha, um pássaro maravilhoso que
que anda nos céus, etc., que te trouxe de presente para nós. É só para facilitar, né? Especialmente quando não se tem esse conhecimento científico, a explicação da origem da criança. Por isso que a cegonha é de senso comum. E aí vocês podem imaginar outros exemplos. E aqui eu falei do mito grego, não? Mas vocês podem colocar o mito das Valquírias, que é nórdico, do Gilgamesh, que é Mesopotâmia, e outros também. Certo? E por que a professora está fazendo essa longa explicação? Né? Porque a cronologia aqui ela não é suficiente, porque a questão do mito, existem dois tipos de mito para os gregos e para a maioria dos povos desse período, e até para povos que ainda não têm muito contato com os civilizados, que são as teogonias e as cosmogonias. Mas aí, a palavra mito, então, ela tem, segundo o dicionário Abaniano, o dicionário de filosofia, ela tem esses 3 significados. Desses 3 significados, o mito enquanto senso comum não nos interessa, não porque ele não seja importante, mas porque nós queremos falar de estética. Esse terceiro, uso sociológico, sociologia é uma ciência, não nos interessa, não porque ele não seja importante, porque é muito importante, mas porque senão nós nunca chegaremos ao nosso ponto, que é trabalhar o belo, o gosto e o juízo. Tá? Esses exemplos vocês guardem e criem outros para a gente poder, inventem outros, questionem outros, para que quando nós tivermos aula presencial, vocês possam perguntar. Muito bem, então, o mito ele é importante porque ele é uma narração de um fenômeno, de um fato, de uma ocorrência que utiliza símbolos usando um outro tipo de racionalidade, a racionalidade simbólica. E aí, então, nós vamos ver assim que um mito, ele é aparentemente uma historinha muito simples. Vocês têm que lembrar que eu já contei para vocês o mito do nascimento de Eros, o mito dos 2 irmãos gêmeos, que é o Prometeu e Epimeteu. Mas, nesse momento, eu queria usar como exemplo o mito de Édipo. E aí nós vamos ler o mito de Édipo e nós vamos ver, ele é uma historinha muito simples. Édipo era filho de um casal real que antes do menino nascer foram ao oráculo, perguntaram quais eram os prognósticos, quais eram o que viria para o futuro dessa criança. Coisa que todos nós, quanto pais, queremos saber sobre os nossos filhos. E aí, o oráculo nunca dá uma resposta direta. Ele sempre fornece uma resposta que tem que ser interpretada. Ele disse que a criança seria a desgraça porque ela mataria o pai para casar com a mãe. Aí, os reis, assustados, quando a criança nasceu, deram para um caçador para que o caçador se livrasse dessa criança. Aí o caçador fez o seguinte, pegou a criança de cabeça para baixo assim e pendurou numa daquelas varas de caça eu não sei como é que se chama essa parte aqui assim, mas atualmente é chamada de tendão de Aquiles. Ele furou ali entre o pé e o tendão, e aí o pobre do nenê parecia uma caça. Então nós começamos com o nome do bebê. Ele se chama Édipo, né? Porque Édipo, o dipo aqui é de pés, e o quer dizer torto. Então, o Édipo tinha os pés tortos, porque ele foi aleijado, digamos assim, quando foi carregado como bebê. Tá, e o que mais? E o que mais? Segundo os gregos, alguém que tem os pés tortos não consegue ter uma marcha ereta como um ser humano. É uma marcha meia claudicante, meia torta. Então, eles diziam que alguém que não consegue caminhar de uma forma humana não vai ter atitudes da mesma maneira, não vai ter uma harmonia na sua vida, porque ele já começa caminhando, andando na vida torto. Não sei se vocês entendem isso, mas faz parte da tradição. Então, vocês vejam bem, o primeiro símbolo já está no nome do bebê. Então, um grego que ouve essa história, ele diz,
esse menino só vai dar problema mesmo porque ele tem os pés tortos. Hoje em dia a gente poderia fazer uma cirurgia, naquela época não dava. O que mais? E esse bebê, um caçador passa, vê esse bebê ali, né? O bebê está aparentemente são, etc. Esse caçador, esse servo do rei, ele dá esse bebê para o caçador, que leva para uma outra cidade, onde um casal adota esse bebê. E esse casal é um casal real que não consegue ter filhos. E assim se desenvolve toda a história que eu gostaria que vocês lessem. Tá? Nós temos várias obras de Édipo na nossa biblioteca, todas contam a mesma história. Mas cuidado, não é para ler a tragédia, é para ler o mito. Tá? O mito de Édipo. Acontece que na história grega, nós temos que esse momento onde existe a mitologia é superado por um momento seguinte, onde os mitos são transformados em tragédias. Depois do período da Grécia, onde eles trabalham a mitologia, que eles expõem as suas narrativas, as suas explicações são mitológicas, eles surge o momento das tragédias. O que é uma tragédia? Desculpem, tragédia. Bom, como sempre, a professora Sônia começa pela origem do termo. Não se tem certeza, mas eu tenho uma certeza íntima que essa palavra, tragédia, vem do grego tragos, que é o bode expiatório. Vocês sabem o que é um bode expiatório no senso comum, então não vou precisar explicar. Por quê? Qual é a diferença? Por que acontece isso? Porque na Grécia, social, política, economicamente, está havendo uma transformação dos genos, que são os grupos humanos formados com laços de sangue, as famílias, surgem as polis. As polis, então, é um agrupamento mais heterogêneo, eles precisam de leis, eles precisam de outras formas de organização, e a literatura mostra isso através da tragédia. A tragédia, então, é uma forma de explicar as realidades sem o uso de deuses, de forças que sejam fora do homem. E isso, para a nossa história da humanidade, é extremamente importante, porque enquanto o mito é baseado na vontade, nas forças divinas, nas forças naturais que o homem não controla, na tragédia, o ser humano se torna o senhor das suas ações, ele se torna aquele que comanda a si mesmo. E isso é um avanço na questão do homem deixar de ser tão assujeitado e se tornar mais senhor porque ele é racional. Mas a tragédia, então, é esse momento que a literatura utiliza para mostrar esse movimento doloroso da passagem de um ser que, digamos assim, era assujeitado pela natureza, era comandado de fora, para uma pessoa que tem condições de comandar a si mesmo de dentro. Muito bem. Então, acontece o surgimento de um herói. Nessa época, né, do Édipo, o herói é o guerreiro, é aquele que tem força, é aquele que comanda. Nessa época, o herói, ele é uma pessoa normal. Ele é como vocês e eu, ele é uma pessoa que erra e acerta. Ele é uma pessoa que tem que tomar decisões, tem que escolher. E como nós, ele pode errar ou acertar. E vocês sabem como isso acontece. Nós temos que tomar várias decisões na vida. Vamos trabalhar, vamos sair do emprego, vamos casar, vamos ir para a faculdade, vamos ter filhos, vamos nos mudar de cidade, vamos comprar um carro ou vamos comprar uma casa. Então, nós temos que tomar um monte de decisões, nós temos que fazer um monte de escolhas sem conhecer o futuro. E se vier uma crise econômica, como eu vou pagar o carro? Se vier uma crise econômica, como eu vou sustentar, cuidar bem do filho? Não? Esse é isso, esse é aquilo. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de tomar decisões e por isso nós somos responsáveis.
nós temos que responder pelas escolhas que nós fizemos. Então, da passagem do mito para a tragédia, tem isso. E a pergunta para você assim, gente, professora, mas nós estamos falando do gosto, do belo, do gosto e do juízo. Exatamente. Esse momento tem as narrativas mitológicas, elas têm a sua beleza. E elas têm, então, elas ativam o nosso gosto por situações mais complexas. E elas nos levam a criar juízos, desde do juízo de que eu gostei ou eu não gostei, até juízo de realmente a situação do ser humano é assim, eu não concordo, eu não vou mais ler, etc, etc. Certo? Então, por isso nós vamos ler o mito de Édipo e depois nós poderíamos ler a tragédia do Édipo. Qual é a diferença, professor? Aqui é uma historinha, uma narração. E aqui não. Aqui já é uma peça teatral com os personagens atuando e nós participamos mais dessa situação. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, envoltos, porque isso está sendo representado, não somente lido, ou não somente ouvido, que é no caso dos mitos antigos, eles eram passados de um por outro oralmente. Tá? Então, para a próxima aula, para o próximo momento que eu venho aqui fazer a exposição de 1 hora, tá? Eu não tenho tempo de retomar muito bem isso, ler, eu quero dizer retomar no sentido de ler calmamente com vocês, porque vai precisar 1 hora para cada um. Então, eu vou retomar brevemente esses 2 temas e nós vamos entrar na estética em Platão. Eu vou apagar aqui, vou escrever para vocês já irem se organizando. É isso que eu digo para vocês. Vocês precisam ler essas obras, por exemplo, o mito e a tragédia. Eles são muito interessantes e são, de certa forma, rápidos de ler. E depois, eu gostaria de estudar Platão numa obra que nós não temos na biblioteca, mas eu tenho em PDF, chamada Hípias Maior ou Sobre a Beleza. É uma delícia ler o Hípias Maior do Platão, porque o Platão é muito irônico. Platão não, desculpem. O personagem, né, Sócrates, é muito irônico com a pessoa com quem ele está falando, que é um sofista, e aí ele vai mostrar para nós o conceito de belo. É Sócrates discutindo com um sofista e um conceito de belo. Mesma coisa, a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir ler o Hípias aqui, talvez alguma parte, mas aí a professora Catherine gentilmente nos fornece na página 11, nas páginas 11, 12, 13, deixa eu ver onde começa Aristóteles, não, deixa eu ver, passei, 12, até onde fala de Aristóteles, aqui, das páginas 11 a 17, nas páginas 11 a 17, ela nos vai expor o conceito de estética de Belo e Platão. E aí eu vou retomar mais a teoria do que realmente a obra em si. E hoje não deu tempo, eu queria ler um pouco do livro da professora Catherine, mas nós faremos isso ou no dia que nós tivermos a nossa videoconferência ou quando eu for nos polos. Então, muito obrigada pela atenção de hoje, boas leituras, bons estudos e anotem as dúvidas para a gente conversar depois. Obrigada.